Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Estrutura Cast. A gente vai trabalhar a parte importantíssima da engenharia, que é a engenharia diagnóstica. E para falar sobre a temática, ninguém melhor do que a especialista, a engenheira civil, Jordana Epifânio. Jordana, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Estrutura Cast. Alisson, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Então, o Estrutura Cast, ele está aqui para informar as pessoas que têm amor aos seus edifícios, às suas obras, aos seus imóveis. Você é fundadora da JE Engenharia Diagnóstica, também é engenheira civil. Queria que você contasse um pouco para a nossa audiência qual que é a sua formação, qual a sua trajetória e por que você decidiu ir para essa área da engenharia diagnóstica. O Estrutura Cast, ele foi montado para trazer um alívio para os donos de imóveis, porque nós vamos tratar com todos vocês tudo que acontece e como que vocês devem reagir às anomalias das obras. Pois é, você como engenheiro civil especialista nessa temática, eu poderia chamar você então de uma médica das construções, Jordana? Talvez sim. Do mesmo jeito que o médico lida com o ser humano, nós, diagnósticos, lidamos com a obra. Tem até uma analogia que fala que o corpo humano, o esqueleto humano, ele está analogicamente ligado à estrutura de concreto armado. Os músculos do nosso corpo estão para as alvenarias. A nossa pele está para o gesso, a pintura. A parte externa ali. É isso. Interessante essa analogia. As tubulações da obra, né, de rede de esgoto, rede pluvial, está para as veias do corpo humano. Uhum. Então, o cuidado que todos têm que ter com o corpo humano é a mesma coisa que os engenheiros têm com as obras. Vamos falar então, Jordana, sobre o que é engenharia diagnóstica. Quando você ouvir esse tema, né, alguém falar com você, precisa de fazer um diagnóstico da minha construção. O que exatamente é esse trabalho que você executa aí nos edifícios para as empresas? A engenharia diagnóstica, ela é uma especialidade da engenharia civil que trata de entender, de diagnosticar os problemas que existem nas obras. E por isso que eu criei meu método Vida, que é vistoriar, investigar, diagnosticar e agir. Onde que isso se determina? Porque o método Vida, ele dá aos edifícios a condição dele saber o diagnóstico do início ao fim. A vistoria, ela vai da anamnese, onde eu faço toda uma anamnese com as pessoas dos edifícios, os síndicos, os moradores. Eu pego todos os documentos de reformas e os projetos iniciais para a gente entender o que é o histórico daquela obra. Diante disso, a gente faz as investigações com os aparelhos. Os aparelhos são aparelhos da mesma forma que um ultrassom, que a gente pode fazer com uma câmara termográfica. A gente pode identificar uma corrosão de armadura com aparelhos. Então, hoje em dia, está tudo muito avançado para que a gente consiga saber, sem destruir a obra, o que está acontecendo. Uhum. Então, vindo da vistoria, a investigação, eu chego no diagnóstico. Eu consigo diagnosticar certo o que está acontecendo. E isso também, Jordana, pode reduzir substancialmente o custo, o gasto aí do edifício, da construtora, enfim, das empresas, na hora que for reparar, né? Porque, como no corpo humano, se você não tem uma saúde onde você se preocupa com alimentação, etc., depois que você tiver mais velho, realmente você vai precisar de muita intervenção médica e talvez não tenha nem volta mais, né? Eu digo, na verdade, que não é um gasto, é um investimento. Que aí você vai manter e aumentar a vida útil da edificação. Uhum, legal. Jordana, eu lembro de um episódio aqui em Belo Horizonte, no bairro Buritis, que teve um prédio lá que foi construído e ele desabou, né? Inclusive colocaram uma câmera e ficou esperando o prédio cair. E depois aquilo comprometeu quase que a rua toda, todo mundo ficou com medo de morar ali, achando que aqueles prédios também teriam sofrido impacto por conta da queda daquele prédio, né? Foi um prejuízo muito grande para a construtora, para a cidade como um todo, obviamente para quem tinha comprado aquele edifício, né? Qual que deve ser, então, na sua percepção, Jordana, assim, o
o caminho que as pessoas que forem adquirir imóveis precisam ter. Se eles precisam buscar um laudo, eles precisam olhar qual tipo de garantia, porque a gente realmente, quando compra um prédio, a gente não vê ele por dentro, né? A gente não é engenheiro, a gente não tem aparelhos como você para dizer, não, esse prédio tem um problema de estrutura, eu não conheço sobre a estrutura. Como é que a gente pode, então, se cercar de mais segurança? Muito importante essa pergunta. O que ocorre? Quando a obra é nova, você precisa de ter acesso ao manual de uso e operação e um laudo dizendo o que está escrito no laudo de uso e operação tem que ter na obra. É a mesma coisa do laudo que quando você compra um carro novo. Deu algum problema, um pane elétrico, você vai lá no manual. E a mesma coisa na obra. Você tendo o manual, você contrata um profissional especializado, ele vai conferir o que a construtora prometeu no manual de uso e operação e vai conferir no imóvel se existe realmente. Isso te dá a condição de reclamar dentro da garantia e fora dela. Uhum. Agora, no imóvel usado, é imprescindível que você saiba como que está determinados os processos construtivos naquele prédio. Porque as pessoas entram achando só o que está muito bonito na fachada, muito bonito internamente, mas eu quero que você faça essa pergunta e deixe aqui uma enquete. Exatamente. Por favor, peça a pessoa para poder te responder. Por acaso, você quando comprou o seu imóvel usado ou até mesmo novo, você pediu para poder olhar o reservatório de água? Olha só, a gente não se atenta a isso, né? A gente não pede os manuais, como vem no carro, que vem automaticamente, a gente não se preocupa com isso, né? Só quando tiver um problema. Jordano, eu queria que você trouxesse aqui para nossa audiência algum exemplo de uma vistoria que você foi fazer, que às vezes a pessoa te contratou dizendo assim, não, uma trinca simples, uma coisa que a gente viu aqui e tal, queria que você desse uma olhada. E quando você efetivamente vai olhar de maneira técnica, de maneira profissional, como você fala, peraí, gente, isso aqui é muito sério. Você tem algum caso para contar pra gente, assim, de que parece? Porque às vezes a trinca, gente, realmente é uma trinca da pintura. Muito superficial ali, né? Alguma coisa mal rebocada, digamos assim. Mas pode esconder realmente um problema muito grande, né? Eu vou procurar ser sucinta porque realmente eu tenho vários casos. Me procuraram para exatamente uma trinca. E trinca, procedência de trinca, pode ser passiva ou ativa. Passiva é porque ela parou, ela abriu, fez aquela abertura e parou. Ativa, ela está abrindo, fechando ou abrindo mais. Ela pode ser só de acabamento, só no reboco, ou como ela pode ser estrutural. Uhum. Então, me chamaram para poder dar uma olhada. Era uma fissura, algo muito irrisório, na laje da sala do apartamento. E aí, me propus a fazer a investigação e iniciamos com um processo já não destrutivo e um pouco destrutivo, porque, primeiramente, eu já vi que ela era passiva, ela não abriu mais e ela estava estável. E aí começamos a fazer umas aberturas para entender, porque não tinha nada de histórico para que pudesse me falar. O construtor, infelizmente, faleceu, as pessoas eram novas no edifício. E aí fizemos uma janela de inspeção, descobrimos que era uma laje pré-moldada e a trinca passava para a laje pré-moldada. Com isso, eu fui perguntando os outros moradores. Existia uma trinca recorrente na sala, nos mesmos andares, em todos os andares, dos 2 blocos. A investigação... Era endêmico, assim, estava no prédio inteiro. Recorrente no mesmo local do apartamento, do resto do apartamento não tinha. E aí, busquei informação do entorno. Isso é muito grave em relação a quando você vai fazer o projeto e o estrutural, você tem que pensar na projeção de anos para frente. E ali não foi pensado, então ali tem uma recorrência de trânsito muito grande. Então tem uma vibração. Uhum. De uma mineração logo após, então carreta, ônibus. A própria explosão ali que acontece. Né? Aí, continuando com a investigação, eu tive que, infelizmente, fazer uma perfuração do apartamento do 2º andar para o 1º,
para entender o que era o processo construtivo. Então, o processo construtivo aqui, tecnicamente, para falar mais rápido, a gente tem a parte cerâmica, a parte da argamassa de fixação, a capa da laje pré-moldada, a laje pré-moldada e o gesso embaixo. Nisso tudo, eu consegui identificar, segundo normas, porque nós só trabalhamos segundo norma técnica da ABNT, que na capa ela foi feita de acordo com a mesma altura, porém ela tinha a mangueira que passava a fiação, isso traz o enfraquecimento da capa. A ferragem ela era na direção da vigota, e no caso, por norma, ela poderia ser somente transversal. Com isso, eu verifiquei que o prédio também não tem a junta de dilatação que absorve a trinca de acordo com uma possível vibração na rua. Nós descobrimos que o prédio vem a ter a trinca naquele local por enfraquecimento do processo construtivo, então E o que podia acontecer? Se esse problema continuasse, o que aconteceria de maneira prática? Assim, só essa trinca ficaria ou teriam problemas estruturais maiores trincas daqui para frente. Então, eu dei a tratativa no laudo, que é, no caso, a ação do meu método vida, que eles têm que fazer uma reestruturação de uma malha naquela capa, tirando a mangueira que enfraqueceu e fazendo a junta de dilatação que vai dar no muito edifício. Trabalho. Então, respondendo aquilo que você falou, simples fissura. Deu esse trabalho intenso. E se não olhar, mesmo sendo achando que é uma simples fissura, pode ser um problema que vai acarretar uma despesa muito maior, às vezes até a própria demolição do prédio, se for um caso extremo, né? Assim, você não vai poder habitar, né? Se vier a fazer as trincas, né, aumentarem. Agora, uma pergunta sobre trincas aqui, rapidamente, Jordana. Existe a diferença de perigo de uma trinca vertical e uma trinca horizontal? Ou qualquer trinca vertical ou horizontal, ela requer uma preocupação? Existe uma trinca mais assim, essa aqui, né, ela é pior do que a outra, assim, visualmente falando ou não? Cada patologia tem seu histórico. Cada patologia tem seu histórico. Igual no corpo humano. Então, não dá para poder falar. Se ela for diagonal, pode ser devido a alguma coisa. Se ela for horizontal... Então, a gente vai, sim, por eliminatórias na hora de investigar, mas todas têm seu processo de risco. Agora, falando um pouco, Jordana, ainda sobre a sua empresa, né, a JE Engenharia Diagnóstica. Você fundou essa empresa há quanto tempo? Ela tem uma sede em Belo Horizonte, mas você atende o país inteiro, né? Na verdade, eu sou do interior, eu vim do interior, trabalhei bastante. Na verdade, a atuação da engenharia diagnóstica, ela não é muito entendível ainda. Então, as pessoas do interior ficavam meio sem saber o que seria. Mas eu consegui explicar para a paróquia do município de Entre Rios de Minas, para posto de saúde no município de Prados. Eu consegui 113 laudos cautelares de vizinhança no momento anterior a uma construção de uma via principal no município de Prados, patrimônio histórico no município de Prados. E aí eu me vi na necessidade de vir para Belo Horizonte, para a capital, né? Porque agora eu estou sendo... fui contratada como docente pela PUC Minas. Legal demais. E aí eu tô agindo aqui, mas eu atendo. Eu acabei de sair agora do município de Carrancas, porque esse ramo, ele pode se estender, porque eu posso viajar, fazer as investigações e depois voltar e fazer o laudo para poder entregar. Você falou uma coisa interessante, Jordana, sobre o patrimônio histórico, né? As construções em Minas, apesar do Brasil ser um país relativamente novo, a gente tem igrejas seculares. E em Minas Gerais, em especial, a gente tem muita arquitetura colonial, né? Muito. Essas construções também passam por vistorias, também as prefeituras contratam o seu trabalho para avaliar, por exemplo, no momento de pedir verba para poder fazer a manutenção disso junto aos órgãos federais ou mesmo estaduais, municipais. Como é que é feito esse trabalho? Como é que é feita essa conexão
sua com essas prefeituras para esses laudos? Bom, primeiro, o profissional tem que se especializar, porque o processo construtivo em patrimônio histórico, ele é bem diferente do que o processo construtivo normal, né? Nós estamos falando aí de uma alvenaria com argamassa, um reboco com cimento e areia. Já no patrimônio histórico, a gente fala de barro. Então, essa matéria-prima, ela tem que ser, por questões financeiras, a gente tem que conseguir isso no lugar onde está sendo feita a reforma. Então, o profissional tem que ser especializado. Em relação a pegar a obra, né, a conseguir o serviço, mesmo, por exemplo, tem igrejas que atuam individualmente, né? Então, eles buscam o profissional, igual eu fiz o diagnóstico na igreja de Entre Rios de Minas, e foi, assim, excelente para os próximos serviços. E aí, foi de procedência de todo mundo já saber que eu fazia e indicar. Eu fui para a igreja de Conselheiro Lafayette, e assim a gente vai. Agora, obra do governo, você tem que ter o CAT, né, do CREA. Você tem que ter um atestado que comprove que você atua na área de patrimônio histórico. Interessante demais isso, porque a gente está vendo, né, durante esse papo aqui, Jordano, o nível de conhecimento seu. E nos bastidores, enquanto a gente estava preparando esse podcast, a Jordana sempre se mostrou muito proativa e muito resolutiva, né? Que é uma característica do próprio trabalho que você executa. Ou seja, não dá para olhar uma trinca, olhar um problema e falar assim, vamos ver, vamos marcar então mês que vem. Tem que fazer, tem que resolver, tem que trazer o diagnóstico, tem que trazer o laudo. E talvez seja por isso também que você tenha tido aí tanta chamada para poder fazer vistorias para o TJ, né, os tribunais de justiça, uma vez que as ações, às vezes, pedem peritos para verificar aquilo que está sendo pedido ali e de ali, né? Então, como é que é feito esse trabalho seu junto aí aos tribunais, essa parte da entrega dessa perícia, como é que é feito esse trabalho? Bom, o perito do TJ, igual eu sou... estou como perita do TJMG e TJ São Paulo, o perito é nomeado pelo juiz para que dê para ele um nexo causal da parte técnica para ele entender, né, como julgar aquela ação. E nós também somos assistentes técnicos das partes. Por exemplo, duas partes estão com problema em um muro de arrimo em comum. Então, uma das partes me contrata e eu vou dar nexo causal ao advogado daquela parte que me contratou para que ele possa vencer aquela ação. Interessante. Jordana, uma coisa que eu acho que é muita curiosidade das pessoas em relação às construções, em especial as novas construções. A gente tem visto aqui em Belo Horizonte, mas no país inteiro, construções que são muito recortadas, né? Você vê andares, às vezes, mais largos, em cima afina, depois alarga para um lado ou para o outro. São obras que não são mais aquelas caixas quadradas que a gente via na década de 80, década de 90. Esse tipo de construção, ela tem mais risco a problemas de anomalias ou não? Ou exatamente o contrário. Porque me parece, assim, eu sou muito leigo, mas assim, uma construção que é totalmente reta, você tem uma estrutura que sai dali e vai sempre no mesmo sentido, me parece que é mais tranquilo, mais simples de se fazer do que uma que fica recortando e fazendo ligação de laje, né? Nesse caso, é mais simples, é mais arriscado, tem que ter aí o condomínio, quem vai comprar um imóvel, tem que ter mais preocupação ou menos? Não vejo isso. Eu vejo que é uma arquitetura moderna, é super tranquilo quando se tem um profissional de cálculo estrutural em perfeita condição para calcular o vento, né? Calcular a fundação certa, né? O estudo do solo. Então, assim, eu não vejo problema em anomalia. O processo construtivo das obras, no momento que está construindo, é que advém a deixar um problema ali para poder ele ser visto depois. Uhum. E aí, quando a consultora, então, requisita um laudo para que
isso faça parte daquela entrega que precisa ser feita, né, para o proprietário. Falando assim, olha, este prédio aqui foi vistoriado, foi feito um laudo por uma especialista, no caso, né, a Jordana, por exemplo, e ela atesta a qualidade da estrutura desse prédio, né? Isso, então, é mais uma garantia, seria uma espécie de selo de qualidade para quem está comprando o imóvel, né? Ele tem muito mais valor, porque o laudo de vistoria de entrega de imóvel, ele vai te dar uma garantia, junto à garantia que você já tem do processo construtivo, de reclamar algo que você possa detectar no momento que você já esteja morando. Uhum. Porque, às vezes, acontece da pessoa receber a chave sem um documento, sem nada. Aí, depois, vê um problema de... o piso não tem caída, a estanqueidade da janela, a porta tá rinchando. Tá difícil de fechar. Então, isso, na hora que ela vai reclamar, a construtora vai falar, já te entreguei a chave. Agora, ela é respaldada. Com um laudo de recebimento de obra, ela já vai reclamar antes de pegar o imóvel, antes de pegar a chave. Ela vai falar, não, eu preciso que você resolva esse item para que eu possa receber a chave. Assim como a gente confia muito no diagnóstico de um médico, né? A gente busca um bom médico para nos dar um diagnóstico, em especial quando a gente tem aí a ideia, talvez, de uma doença mais grave. Buscar também um profissional de excelência, de responsabilidade para o lado é importantíssimo. E você tem uma das premissas, que foi inclusive o que nos uniu muito para que a gente fizesse esse trabalho, foi a questão ética, o compromisso ético, né, do seu trabalho, porque, sem dúvida, o laudo, ele permite que a pessoa não coloque as informações corretas. Ela vai correr um risco, mas talvez se ela receba uma propina, fala, não, coloque que não é isso, eu vou te dar um dinheiro por fora, por exemplo. Ou seja, em qualquer profissão, né, Jordano, não é só na engenharia, qualquer profissão você está suscetível a isso. Mas quando você tem um compromisso ético, essas coisas não chegam nem perto de você. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que você trabalha essa questão ética dentro da sua empresa, do seu trabalho, né? E que tipo de problema que as pessoas podem ter se buscarem, talvez, fazer um laudo com empresas não muito confiáveis, que tipo de risco ela pode ter no futuro? Porque às vezes fica mais barato, às vezes ela consegue, mas pode ser que isso gere um problema seríssimo, né? Um problema de uma ação civil, de uma ação, às vezes até civil pública, para sanar um problema, né? Pode gerar um problema na cidade, né? O problema são dois, né? Eu lido com muita transparência, porque eu quero que a minha carreira sempre vá para a frente. Então, este é um problema, a quebra da carreira, né? A partir do momento que eu tiver um laudo, um serviço meu pontuado como negativo, a quebra começou. E a outra questão é judicial, porque tudo que você faz tem contrato. E se você não cumpre as regras do contrato, é claro que vai ter uma ação judicial. E pode parecer, não, porque isso vai... Se acontecer alguma coisa, daqui a 30, 40, 50, 100 anos, eu já não estou mais aqui, mas os herdeiros terão uma responsabilidade sobre isso, né? Se for uma todo serviço, tanto na construção quanto na investigação, né, entrega de um laudo, o processo construtivo, ele tem que ser validado, ele tem que ter... Por exemplo, eu falo de um desplacamento de pastilha, né, na fachada do prédio. Então, eu falo que o rejunte está craquelando, está tendo umas trinquinhas. Eu falo que tem um som cavo, né, que é sinal de que ele está desplacando. Bom, aí, se por acaso daqui 5 anos acometer uma pastilha daquela cair e danificar um carro... Ou acertar uma pessoa, que é pior. Ou acertar uma pessoa, que é pior. O que acontece? Eles podem vir a ver o histórico, né? E vai achar que eu coloquei, que estava com perigo, estava craquelando, estava com trinca. E aí a responsabilidade é do síndico. Aí já é do síndico, né? Interessante. Entende? Então, a gente tem que ser muito cauteloso na hora de entregar um laudo. Porque você está entregando o seu serviço e assinando embaixo. Sem dúvida.
Jordano, por isso que é tão importante a ética no trabalho, é tão importante o trabalho que você faz, a seriedade que você leva o seu trabalho, né? É uma transparência, é uma troca financeira, porque todo trabalho tem um retorno financeiro, mas esse retorno, esse serviço, ou ele se quebra, ou ele avante pro resto da vida. Jordana, eu gosto muito dos casos, o mineiro gosta de causo, né? Eu gosto muito dos casos e eu queria trazer, assim, só pra gente conectar uma coisa bastante absurda que aconteceu numa época, não sei se você se lembra, que um prédio caiu, se eu não me engano aqui, se não falo a memória, no Rio de Janeiro. Depois foram fazer uma análise do que aconteceu, parece que tinha concha de mar na areia, ou seja, era uma areia imprópria para se construir um prédio, né? Por isso que talvez ele tenha rompido. E quando você faz essas avaliações, você já encontrou coisas assim que são absurdas? Quando o médico fala assim, o médico esqueceu um bisturi dentro, fechou a pessoa que tinha uma tesoura, né? Você já, sei lá, alguma coisa dentro de uma laje, enfim, alguma curiosidade pra gente descontrair um pouco aqui? Sim, eu já achei tela de galinheiro como armadura de uma laje de cobertura. Tela de galinheiro? Aquela bem fininha? É, aquela bem fininha. Na verdade, eu estava procurando porque a cobertura ela era laje de cobertura, que tem uma diferença, laje de cobertura e laje de piso. Uhum. E o proprietário já usava para algumas coisas a cobertura, mas não era um acesso demandado assim, com muita gente, com muito peso. E ele queria fazer uma reforma e colocar uma jacuzzi e ter muito acesso. Aí precisa de estrutura. Exato. Mas não foi para isso que me chamou, foi por causa de uma trinca. E aí volto eu a fazer o ensaio destrutivo e abrir. Eu precisava saber, porque o histórico velho, o pai que executou, e não tinha projeto. Eu fui, fiz as minhas janelas de inspeção e eu achei uma ferragem mínima, a 40 centímetros de distância, que isso qualquer leigo sabe que não é processo construtivo de concreto estrutural, né? Concreto estrutural é a ferragem com concreto. E vários pedaços de tela de galinheiro. Para completar. Eu não consegui entender a ideia do construtor. Era para economia, talvez, ou não? Não tem sentido, né? Não tem sentido, porque não conversa tela de galinheiro no espaçamento de uma ferragem. Ele não serve para nada, na verdade. Para nada. E ali não servia, mal servia para laje de cobertura. Nossa Senhora. Então eu laudei que era inviável no terceiro andar fazer aquela laje como cobertura. E aí... Para acesso de qual foi pessoas. O resultado, então? Teve que fazer novamente a laje? Teve que bater uma laje? Não, ela ficou como cobertura e fez-se um telhado, mas o telhado, para poder cobrir, para não ter umidade, ele foi feito fazendo a conexão nas vigas, não mexendo na laje. A laje ficou apenas como cobertura. Agora, pensando também aí um pouco da sua história, da sua trajetória, qual foi aí, Jordana, a solicitação, o pedido que foi feito a você, que você falou assim, não, isso eu não faço de jeito nenhum, isso aqui não tem jeito, ou é uma coisa que às vezes extrapola, né, o seu trabalho, mas às vezes é coisa que pedem que, sim, não tem como você fazer. Até a gente fala um pouco dessa questão ética, né? O que aconteceu? O estudo do solo, ele é imprescindível você estudar o solo para colocar um peso em cima. E o normal é das pessoas falarem assim, pode fazer, testar a reforma, né, deste local por minha conta. Porque a pessoa queria colocar mais um andar em cima. E aí eu precisava estudar o solo. Não tem necessidade de estudar o solo aonde a fundação está. Você pode estudar o solo do lado. Porque né? A estrutura é a mesma ali, né? É similar, da terra ali, é né? similar. Então, aí sim você tem a condição, porque eu faço esse tipo de serviço. Com os meus aparelhos, eu faço a comparação do projeto atual com a obra feita. Esse é um serviço nosso. E aí, ele falou, não, a fundação você pode contar que eu assino embaixo. Ele assina o quê? Quem assinaria, no final, era eu. Então, eu falei, infelizmente, eu não faço, porque ele não queria pagar o estudo do solo. Olha só. Que era irrisório.
E aquela coisa, aquela economia que às vezes acaba saindo caro, irrisório, né? perto do valor que ele queria do próximo andar novo. E coloca risco a própria família dele, né? Assim, isso pode gerar uma dificuldade de suporte daquele peso ali, né? Jordana, a gente está chegando já no final do nosso podcast, que esse papo é muito incrível, assim, EstruturaCast vem exatamente para trazer um olhar que eu realmente não conhecia dentro da engenharia. A gente sabe que a engenharia faz um trabalho, né, depois que acontecem as tragédias, vão sempre a Defesa Civil olhar se tem trinca e tal, mas a gente não sabe que existe um trabalho que não precisa da tragédia acontecer para que ela seja acionada ali. E aí eu queria que você deixasse para gente, Jordana, assim, uma mensagem para quem está nos acompanhando até esse momento aqui do podcast, em relação a essa preocupação que a gente trouxe aqui durante esse papo, né? O que você deixaria de mensagem aqui para as pessoas que estão assistindo ou escutando o nosso podcast? Eu trago que seja você, dono do seu imóvel, incorporador, síndico, trate a sua obra, o seu imóvel, como você trata você mesmo. Uhum. Porque é um patrimônio difícil de adquirir, caríssimo, né? O metro quadrado está cada vez mais caro, né? Eu estava assistindo ontem, eu gosto de assistir essas coisas de construção, e eu estava vendo ontem uma empresa, um brasileiro que mora em Paris e ele mora num apartamento de 9 metros quadrados, pagando um aluguel se convertido, dá quase R$5.000, né? E aí depois tinha um outro vídeo de uma casa sendo vendida a 120 milhões no Alphaville, em São Paulo. Construção sempre é uma coisa que chama muita atenção, o patrimônio é muito difícil de adquirir, e às vezes por uma questão de achar que, às vezes, todo mundo é um pouco pintor, um pouco pedreiro, um pouco engenheiro, um pouco médico, né? E ia falar assim, não, esse aqui não é nada não, e pode estar escondendo um problema muito sério, né? E como a gente meio que negligencia um pouco a nossa vida, às vezes, tô com uma dor aqui, mas não vou no médico, né? Exato. Mas a construção, ela não perdoa, né? A estrutura, né? Existe a lei da gravidade para isso, né? Assim, se não tiver uma estrutura, ele vai cair, realmente vai gerar prejuízo e não tem volta, né? E eu quero falar aqui o seguinte, porque não é só a quebra, né? Em relação à estrutura, em relação à trinca. Nós temos aí, porque é uma especialidade minha, em relação à corrosão das armaduras. Uhum. E a corrosão das armaduras no reservatório, que é um lugar que poucos moradores visitam, ou quase nenhum. É um lugar que suporta um peso muito grande também, né? Quase nenhum. Além do problema que pode ter em relação à estrutura, tem o problema da contaminação da água. E essa contaminação da água, ela dá alergia, ela dá problema no intestino, e as pessoas não tratam ou vira uma doença recorrente e não imagina que está vindo da água. Uhum. Então, como é uma especialidade, eu vou para um chamado e logo pergunto sobre o reservatório. Tem o reservatório embaixo, quando o prédio é muito alto, então ele reserva a água, depois por bomba ele sobe para a caixa d'água, certo? Isso acontece tanto no reservatório quanto na caixa d'água. E quase, morador nenhum vê isso. Então, a maioria das vezes, quando eu abro a tampa, corrosão da armadura exposta, contaminação da água. E eu queria, Jordana, então, que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas em relação a esse trabalho que você faz de maneira tão competente. Cuide do seu bem imóvel do jeito que você cuida de você mesmo. Porque nós trabalhamos tanto, a gente adquire estresse, adquire depressão para conseguir o imóvel. Então, nada mais justo que cuidar dele. Muito bem. Estamos chegando ao final do EstruturaCast, esse podcast incrível para falar sobre diagnóstica na construção civil. Jordana, eu queria que você finalizasse essa conversa nossa aqui hoje e deixasse uma frase aqui para as pessoas. O EstruturaCast foi criado para trazer informações para você que quer adquirir ou já adquiriu o seu imóvel. Então, por isso, se inscreva no canal para que você seja notificado para os próximos episódios. Muito obrigada.